Você que trouxe a Bíblia Sagrada, apodere-se dela, por favor. Atos 2:1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua casa, para glorificar, para exaltar e para engrandecer o teu nome. A palavra é tua, Assembleia de Deus e Ariquemes pertence a ti, e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez o teu Espírito ele tenha liberdade em passear por essa igreja essa noite. Salva, cura, liberta, batiza, transforma, faz aquilo que apraz ao teu coração. Amarra-nos no teu altar, leva a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto, e nós tributaremos a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Os que podem, tomem os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel àquilo que o Espírito de Deus já comunicou ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando você lê a Bíblia Sagrada, uma das primeiras lições que você precisa ter guardada em seu coração é que a Bíblia, ela não foi escrita de ordem cronológica. Isso quer dizer que a ordem numérica obrigatoriamente não está respeitando uma ordem cronológica. Por exemplo, o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro texto do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus. E apesar do Evangelho de Mateus encabeçar os outros evangelhos e os outros textos do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho foi o Evangelho de Marcos. Assim como o livro de Gênesis, apesar de ser o primeiro livro da Bíblia, muitos historiadores dizem que não foi o primeiro livro a ser escrito. Isso muitas vezes acontece dentro do próprio livro, principalmente dentro dos evangelhos e nos livros proféticos. Aquela ordem numérica nem sempre está dentro de uma ordem cronológica. Então, quando você ler os evangelhos, não é porque um texto está no capítulo de número 5 que o que está acontecendo ali veio antes do capítulo 4, e não é porque algum texto está no capítulo de número 6 que seja uma continuidade do capítulo de número 5. E isso não é um problema para nós, porque a Bíblia não foi escrita com a pretensão de ser um livro histórico. A Bíblia é um livro teológico, e por ser um livro teológico, muito mais importante do que a ordem dos fatos é a mensagem que ela quer passar. Porém, nós não podemos desprezar o contexto, porque o contexto traz para nós uma maior compreensão acerca do que a mensagem quer extrair. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, a gente não pode isolar o texto, até porque a forma que começa o capítulo de número 2 nos informa que a mensagem ela está sendo construída, é uma revelação progressiva. Isso quer dizer que o capítulo de número 1 e os versículos que antecedem o capítulo de número 2 são extremamente importantes para nós entendermos o que acontece no capítulo de número 2. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ela não é uma narrativa isolada do capítulo de número 1. Pelo contrário, existe uma construção. E no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, depois da ascensão de Jesus, ele havia deixado uma instrução aos seus discípulos. E que instrução é essa? Que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Depois que Jesus ressuscita, ele ainda fica na terra dos viventes 40 dias. Após a sua ressurreição, ele ainda fica
com o seu colegiado apostólico, dando as últimas instruções, colocando as últimas coisas em ordem, 40 dias. Depois disso, até o dia de Pentecostes, eles ficam ali reunidos 10 dias no cenáculo. O versículo de número 13, do capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, traz para nós uma informação muito importante. A Bíblia chama eles de habitantes do cenáculo. Eles habitavam ali, eles fizeram daquele ambiente sua morada. Então eu preciso que você me empreste a sua mente aqui, e a gente reflita nos últimos 10 dias antes do Pentecostes. O que aconteceu nesses 10 dias? Eu preciso da ajuda dos irmãos da mídia, e a gente vai ler junto, porque eu acho que a Bíblia prega por ela mesma, e pouco depende da minha aplicação. Atos capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12. Atos 1, 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Versículo 13. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago e João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Versículo 15. E naqueles dias, guarde essa expressão, está falando desses últimos 10 dias, entre a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo. E naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse: Pedro se depara com um problema. Judas traiu a Jesus, saiu desse colegiado apostólico, e para ganhar tempo, depois se você ler os outros versículos, você percebe que ele tem uma sugestão, e essa ideia não parte da sua cabeça, essa ideia parte de um entendimento de uma profecia que já havia no livro dos Salmos. Ele entende, pastor André, que esse número precisa ser fechado, esse número de 12 precisa estar completo, e dentro dessa revelação bíblica, ele entende, nós temos um desafio. Pergunte para mim qual? Escolher uma pessoa para substituir a Judas, escolher uma pessoa para ser colocada entre esses 12. Versículo de número 21 do capítulo de número 1. Olha a apresentação de Pedro para aquela multidão e para os discípulos que estavam ali. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de dentro de nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. 23. E apresentaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Diante desta importante decisão, 2 nomes são apresentados ao colegiado de Cristo: José e Matias. Talvez alguém olhando para esse texto de forma isolada pudesse pensar que esses não seriam bons candidatos para esta vaga tão distinta. Eu digo isso porque até esse momento esses nomes para nós são anônimos. Então, se pensássemos de forma rápida, existiam pessoas, pastor, que dentro do nosso critério estariam mais qualificados para esse cargo. Quem sabe José de Arimateia, uma pessoa influente na sociedade, com recursos financeiros, que para nós está familiarizada ao ler as Sagradas Escrituras, que foi aquele que pediu a Pilatos que entregasse o corpo de Jesus, que preparou o lugar para que o corpo do mestre estivesse. Talvez este nome fosse um nome extremamente de peso para esse cargo tão importante. Talvez, se não ele, alguém poderia pensar em Cornélio, que apesar de ser gentio, tinha um peso muito grande. Foi na casa dele
que ele recebeu a primeira visita do Espírito Santo, alguém que não era de Jerusalém. Uma vez que o projeto de Deus nunca fosse que o evangelho estivesse preso em Jerusalém, botar um estrangeiro talvez fosse uma boa opção. Havia vários nomes, mas eu acredito que quando esses nomes saltam, Matias e José, no coração de muitas pessoas há uma incógnita. Por quê? Quem são esses homens? Eles não aparecem, pastor Lenilson, em Mateus. Eles não aparecem em Marcos. Eles não aparecem em Lucas. E eles não aparecem no Evangelho de João. Em nenhuma outra parte da Bíblia Sagrada, esses nomes já haviam sido mencionados antes. É a primeira vez que esses dois nomes são apresentados. E alguém poderia pensar que como um cargo tão importante como esse seria preenchido por alguém, abre aspas e fecha aspas, caiu de paraquedas nas Sagradas Escrituras. Como nunca se falou desses nomes, nunca se ouviu falar deles, nunca se ouviu falar, e de repente alguém diz, coloca José, ou coloca Matias. De onde veio essa ideia? Se você já fez parte de algum processo seletivo, você sabe que todo processo, todo cargo que você se candidata, de um concurso militar, seja um concurso público, existe um edital. O que é o edital? O edital é a pré-seleção. O edital é o que vai fazer a primeira peneira. Você não apenas pode almejar um cargo, primeiro a bancada precisa saber se te quer dentro desse cargo. Você pode ser inteligente, você pode ser preparado, você pode ser estudado, mas antes, o ambiente precisa saber se você preenche os pré-requisitos para habitar nesse ambiente. O edital é a primeira seleção. Tem gente que é barrado na idade, tem gente que é barrado em alguma dificuldade física, tem gente que é barrado com algum problema com a justiça. O edital vai fazer a primeira peneira. E Pedro não tirou esses dois nomes da manga. Ele apresenta o edital do texto. E que edital é esse? Está no versículo de número 21 e 22 que eu li com vocês. Pedro diz, este homem que vai preencher esse cargo, Atos 1, 21, vamos juntos, ele precisa obrigatoriamente, lá vai, número 1, esse varão precisa ter convivido conosco todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre nós. Ou seja, ele não pode ser um aventureiro, ele não pode ser alguém empolgado, ele precisa ser alguém constante, alguém que esteve conosco todo o tempo, não só nos grandes eventos, não só no dia da festa, nem tampouco nos momentos mais relevantes, mas este homem precisa ter convivido conosco todo o tempo. Ou seja, ele vai mais a fundo. Versículo de número 22, ele dá data, versículo 22, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima. Então esse homem obrigatoriamente precisava estar no Jordão e ter visto aquela pomba repousando sobre Cristo e ouvido a voz reverberando na eternidade: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Este homem que esteve como testemunho ocular no batismo, obrigatoriamente ele precisa ter encerrado a carreira, porque a Bíblia diz que tão importante quanto começar é o final de todas as coisas. Ele também deveria estar na Galileia e deveria ter visto Cristo subindo aos céus, até que ele se escondesse entre as nuvens e não o víssemos mais. Então esses homens, ele precisaria estar no começo e ele precisaria estar no final. E dentre esta seleção, quem eles apresentam? José e Matias. Ou seja, eles não são mencionados em nenhum momento no Evangelho de Mateus,
Mas se ele está sendo mencionado no cenáculo, quer dizer que a gente não sabia da existência deles, mas eles estavam lá. A Bíblia não falou deles, mas eles estavam lá. Você não vai ler o nome de Matias quando Jesus é batizado, mas se ele está sendo mencionado aqui, é porque mesmo anônimo para nós, eles estavam lá. Você não vai ler o nome deles no momento em que Jesus transforma a água em vinho, mas eles provavelmente estavam lá. Você não vai ver o nome deles no momento em que Jesus toca no esquife e diz para a viúva de Naim: esse menino vai voltar à vida, mas eles estavam lá. Você não vai ver o nome de José e de Matias na multiplicação dos pães. Você vai ver Pedro, Tiago, João, mas se eles estão mencionados aqui, é porque eles estavam com um cestinho na mão, distribuindo os pães e os peixes para a multidão. Você não vai ver o nome deles quando Lázaro voltou da morte, mas se eles estão mencionados aqui, é porque eles viram a pedra sendo rolada depois de 4 dias e morto voltando à vida. Eles estavam lá. Você não vai ver esses dois sendo mencionados na Bíblia quando Jesus diz em Mateus 16: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Mas eles estavam lá. O que eu quero te dizer é que as pessoas estranham outras que crescem sem os seus nomes serem mencionados, mas Deus não, porque Deus até usa um homem anônimo, Deus até usa um homem sem nome, mas Deus não levanta um homem sem história. Deus até levanta um homem que ninguém conhece, mas Deus não levanta alguém que nunca teve um histórico no altar de Deus. Tem pessoas que vão pregar em Ariquemes que vocês nunca ouviram falar, e não significa que começou a pregar aqui, que o ministério começou aqui. Tem gente que Deus já está trabalhando neles no anonimato há muito tempo, porque o que valida o ministério de um homem não é o nome que ele carrega, mas é a história que ele construiu nos bastidores do ministério. Deus faz as coisas de repente, mas Deus não faz as coisas do nada. Quando Deus levanta alguém, pode ter certeza que por detrás daquela exaltação há lágrimas que ninguém viu, há renúncias que ninguém conheceu, há dores que ninguém conhece, mas os céus, que são testemunhas do serviço oculto, ele diz: esses homens estão habilitados por mim. Oh, meu Deus do céu! Quando as mulheres começaram a cantar, Davi matou milhares, e Davi matou 10 milhares, e Saul matou milhares. O ministério de Davi não começou quando o gigante caiu. O ministério de Davi não começou quando começaram a cantar sobre o seu nome. Antes de Deus promover alguém, ele apresenta o seu currículo e diz: longe das multidões, longe do Instagram, longe do TikTok, longe das visualizações, eu já matava urso, eu já matava leão, e construí uma história com Deus no anonimato. Antes de Samuel ser conhecido por todo Israel, antes Deus já havia chamado o menino dentro de casa, e ele já ouviu falar do nome de Deus dentro do templo. Antes de Deus se promover, tem a maturidade para ser testado no bastidor, tem a maturidade para servir aonde não dá holofote, aonde não dá notoriedade. Esse culto só está acontecendo porque José e Matias, que não estão nesse altar, estão nos bastidores dessa igreja, fazendo o culto acontecer. É gente no departamento infantil, é gente na mídia, é gente no estacionamento. E a obra de Deus não acontece só com o nome de pessoas famosas, ela acontece com anônimos fiéis. Antes de Deus levantar o seu nome, primeiro Ele vai construir uma história com você. Não é possível, pastor. Eu acho que Ariquemes o horário passa mais rápido. O meu tempo acabou, pastor. Eu estou no primeiro tópico.
Quando acabar, puxa meu paletó, pastor. Não me deixe pecar não, em nome de Jesus. Maestro, deixa eu te ouvir. Pregue com vontade comigo. Você veio muito educado, baixinho. Agora vamos juntos. Senão eu vou começar a gritar aqui sozinho. Olhe para cá. Está no texto. 2 nomes foram apresentados: Matias e José. Pastor, de 120, tinha muita gente lá, mas preparado são poucos. Querendo, tem muitos, mas que entram no requisito são poucos. E deixa eu abrir um parênteses aqui, porque as pessoas acreditam, pastor, que a obediência invalida a unção. Existem pessoas que acham que o negócio delas é tão com Deus, que não podem estar debaixo de autoridade espiritual, quando na verdade as duas caminham juntas. Quem decidiu que o critério para que Matias e José fossem escolhidos para esse cargo? Quem decidiu? Foram os anjos? O pastor já disse aqui. Foram os anjos? Foi Deus? Foi Pedro, o líder da igreja primitiva. Ele disse: tem que preencher esse requisito. Se você quiser fluir no reino de Deus, você precisa obedecer à regra do reino dos homens. Porque é uma via de mão dupla. Para você ter oportunidade, você precisa ser visto. Mas ser visto não é o suficiente, porque agora você vai para um critério que vai além do teu terno e da tua gravata. Agora você vai ter que preencher um critério que vai além do tamanho da sua saia. Agora você vai ter que preencher um critério que é só quem consegue discernir é o céu. Eles estão tão bem preparados que Pedro, o homem que é ousado, não consegue decidir qual dos dois. Eles são tão perfeitos, pastor Lenilson, que se eles escolhessem José, eles cometeriam uma injustiça com Matias. E se escolhessem Matias, cometeriam uma injustiça com José. Então quando eu não sei como legislar uma causa, existe um que conhece o que eu não conheço. Então se levanta um altar de adoração. Versículo 24, Atos 1, 24. E orando. Quando Pedro começa a oração, ele está dizendo: existe algo que eu não sei, mas tu sabes, Senhor, conhecedor do coração. Eu conheço a disponibilidade, eu sei a hora que chega e sai, mas o Senhor consegue entender a intenção por detrás do serviço. O Senhor consegue saber a motivação por detrás da disponibilidade. Revela para mim aquilo que eu não consigo ver. Conhecedor do coração, conhecedor do coração, revela para Ariquemes qual destes tu tens escolhido. O que Pedro está dizendo é respeitando a autoridade divina. Pedro não está dizendo: Senhor, me mostra qual eu devo escolher. A construção verbal aponta para uma escolha que já foi feita. O que Pedro está dizendo é: eu não sei quem deve ser escolhido, mas ainda que eu não saiba o que fazer, e o que for escolhido e não saiba que está escolhido, existe alguém que já está no seu coração. A oração de Pedro não é para ele apontar o dedo. A oração de Pedro é para Deus revelar qual pessoa deve ser escolhida. A gente precisa ter o cuidado para não tomar a frente de Deus, porque existem coisas que não subiu ao nosso coração, mas Deus já predeterminou para o nosso futuro. E aquilo que nós sabemos não significa indiferença. Aquilo que nós não sabemos significa que Deus está nos chamando para o altar da oração. O silêncio de Deus não é dúvida. O silêncio de Deus é para nos comprometer com o processo, de tal modo que a gente não queira mais legislar pelo nosso critério, mas que a oração se torne o pré-requisito de decisões importantes que nós deveremos tomar na nossa vida. Deus
nos mostra qual tu tens escolhido. Se você entendesse o que Deus está fazendo. Não, Deus não está jogando dados com a humanidade. Deus já tem tudo preparado. Olha o que Deus disse para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque eu já me provi de um rei. Uma das vertentes do verbo prover quer dizer designar alguém pelo nome. Em outras palavras, Deus estava dizendo: vai até a casa de Jessé, porque eu já sei o nome do futuro rei de Israel. Vai até a casa de Jessé, porque eu conheço quem vai sentar no trono. Se Deus sabia o nome dele, por que Deus não facilitou para Samuel? Deus poderia ter dito: vai à casa de Jessé e procura um menino chamado Davi. Mas Deus não falou nada. O homem de Deus, o profeta, não sabia. O Jessé, o pai do menino, não sabia. E Davi estava no campo e não sabia. Porque existem segredos que estão escondidos em Deus, e só o tempo vai revelá-los a mim e a você. Eu estou pregando para pessoas que nem sabem, mas Deus já preparou um ministério tão poderoso que o Brasil será como o quintal da tua casa. Deus já preparou algo tão poderoso. Já há uma cadeira te esperando. Mas Deus não compartilhou com o profeta, Deus não compartilhou com a tua família, e Deus não compartilhou com você. O que eu faço? Só espera. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Só espera Deus te conduzir para esse casamento. Só espera Deus te conduzir para essa porta. Só espera Deus te conduzir. Quando Samuel chega ali, ele já está com o azeite na mão. Ele vai ungir Eliabe. Deus olhou para ele e disse: eu não te chamei aí para ungir ninguém. O governo não é seu, o governo é meu. Não vai ungir ninguém. Ele disse: eu pensei que era Eliabe, sai. Então vem Abinadab, é ele. Deus disse: Samuel, não é você que escolhe, quem escolhe sou eu, não é ele. Então vem Samar, só pode ser ele. Deus disse: não. A terra não escolhe, a terra só reconhece quem o céu já escolheu. Não é o homem que levanta o homem, é Deus que levanta. E o homem reconhece quem levantou. Não tente assumir o lugar de Deus. Pergunte para ele: Senhor, é ele para esse cargo? É ele para esse departamento? É ela para fazer essa aliança? Ele sabe o que você não sabe. Conhecedor do coração. Fale a Ariquemes essa noite. E todos aqueles que precisam tomar uma decisão esses dias, não fique em dúvida e nem seja comprometido pelas suas intenções, mas revela a nós o oculto e o escolhido. Porque quem ora está dizendo para Deus: eu não quero errar, eu não quero errar, eu não quero errar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A sorte foi lançada. E o nome que aparece é o de Matias. Pode parecer que a decisão muito importante foi tomada de forma muito mística. Era literalmente isso aqui: botar dois nomes, usar isso aqui como exemplo, dois nomes escritos dentro de um recipiente, balançar e jogar. O nome que saísse, eles acreditavam que era o que Deus queria que fosse. Alguém pode pensar: como é que uma decisão tão importante como essa vai ser lançada na sorte? É porque o proverbista no capítulo 16, versículo 33 já tinha dito: a sorte é lançada no regaço, mas é de Deus que vem a direção. Eles acreditavam que Deus era tão soberano, que Deus ele falava de forma simples, mas que o homem poderia compreender. A sorte foi definida para mostrar para Israel que Acã era o responsável do pecado que trazia prejuízo. Foi pela sorte que eles souberam. Era a sorte que definia o turno dos sacerdotes no templo
E a forma que eles serviriam era pela sorte, pastor, que as tribos foram distribuídas. Josué 13:19. A sorte era usada em escolhas importantes como essa. Então eles lançam a sorte porque eles acreditam: o nome que sairá é a resposta da oração que eu fiz. Só tem um agravante, pergunte para mim qual. É a última vez que essa sorte será lançada. Porque em Atos capítulo de número 2 há um evento que vai mudar a forma do homem conhecer a vontade de Deus. É a última vez que a sorte será lançada. Porque em Atos 2 diz que um vento impetuoso encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Dali para frente, a forma que o homem vai ser conduzido é através do Espírito Santo de Deus. Atos 13 diz que existe uma reunião muito solene, aonde existem doutores reunidos, e um nome precisa ser citado. E como aqui ninguém sabe que decisão tomar, mas Atos 13 diz: e o Espírito falando à igreja, e o Espírito falando à igreja disse: separe para mim Paulo e a Barnabé e a Paulo para uma grande obra. Depois que o Espírito Santo começou a falar, não houve espaço mais para nada. É Ele que governa, Ele é aquele que mostra o que é certo e o que é errado. Ontem o pastor André, eu comentei com o pastor Elisson com muita maturidade, falou para os jovens: vai acontecer algo por esses dias na cidade, e ninguém precisa estar falando para vocês o que é certo e o que é errado. Já tem alguém aí dentro que fala, já tem alguém aí dentro que fala. Você sabe o nome dele, é o Espírito Santo, que ele diz: isso pode, isso não pode. E só quem é sensível a ele, não depende de signo, não depende de meteorologia, é a palavra dele que quebra todo medo. Só quem sabe ouvir a esse Deus, abre a boca, Aricanes, e adora. Meu Deus, lançaram a sorte e caiu sobre Matias. A gente se prepara para isso. Se eu perguntar para você, você está estudando para um concurso, e você se sentiria feliz de não ver o teu nome na lista dos aprovados? Você entenderia que isso foi um livramento de Deus? Seja sincero. Você quer comprar um carro, chegou na agência do irmão Gilson, teu score não aprovou. Tu saiu dali dizendo: graças a Deus que eu não vou andar nessa Hilux. Fala a verdade. A gente ora, pastor, a gente se prepara para ser os Matias da vida. Eu não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que às vezes você tem total condição de preencher o cargo, mas talvez exista uma decisão que está acima do teu sonho, está acima da tua aptidão, está acima da tua escolha. Às vezes existe uma vontade divina que não vai permitir que você ocupe a cadeira que você mais sonhou. Eu não vim pregar apenas para os Matias essa noite, eu vim pregar para os Josés. E se você for o José, que viu alguém ocupando aquilo que você queria ocupar, e se você for o José que foi apresentado a um auditório como esse e viu alguém ser escolhido na sua frente, e se você for o José que vai ver alguém conquistando o que você sonhou conquistar,
E se você for o José que ver alguém tendo o que você gostaria de ter, e se você essa noite é o José que viu alguém sendo consagrado com a unção que você queria ser, e se você for o José ver alguém assumindo o departamento que você gostaria de assumir, e se você for o José que ver o pastor André enviando para a congregação que você gostaria de estar, e se você for o José que não vai pregar no evento que você gostaria de pregar, será que você tem maturidade o suficiente para entender que o que está acontecendo aqui não é os homens te sabotando? Será que você confia em Deus o suficiente para entender que o que está acontecendo aqui é simplesmente Deus exercendo a sua soberana, infalível e justa vontade acima dos seus sonhos? Você consegue continuar o culto quando Deus frustra teus planos? Você consegue continuar crendo quando Deus olha para aquilo que você tinha condições de fazer? Eu não estou falando de gente que é aventureira, eu não estou falando de gente que não se preparou, estou falando de gente do gabarito de José, que era tão preparado que os homens disseram: quem eu vou botar? Se José, pastor, preenchesse esse cargo, eu não tenho dúvida que ele daria certo. Mas alguém da eternidade que não quis explicar o porquê, só olhou do céu para a terra e diz: hoje eu digo não. E se Deus está falando não para o teu sonho? Ontem eu preguei no auditório sobre o desafio da comunhão do homem com Deus. Hoje eu quero pregar sobre o desafio da comunhão do homem com o homem. Porque ser um com Deus é fácil, agora ser um com o próximo, ser um com quem assumiu o teu cargo, ser um com aquele que está tomando, entre aspas, o teu lugar, porque nunca foi teu, andar em comunhão com quem está vivendo o que você gostaria de viver, sem hipocrisia nenhuma. Tem que ter muita maturidade para estar diante de um auditório como esse e de repente a sorte cair sobre Matias, pastor, e não se rebelar contra a autoridade daquele lugar, sentar na sua cadeira como se nada houvesse acontecido e seguir a sua vida naturalmente em obediência a Deus. É por isso que eu li Atos capítulo de número 2, versículo de número 1. E cumprindo-se um dia de Pentecostes, estavam todos, não tinha um homem a menos ali, porque as coisas não aconteceram da forma que ele queria. Estavam todos. José não foi escolhido, mas ele disse: eu não vou sair do ambiente porque eu não fui uma escolha. Eu não vou me rebelar contra a autoridade espiritual porque eu não fui uma escolha. Eu continuarei sentando no mesmo púlpito, obedecendo a mesma liderança, caminhando na mesma unidade, independente das coisas acontecerem da forma que eu quero. Não, isso é ser um, isso é caminhar em unidade, é respeitar a unção de Deus na vida dos outros, é saber reconhecer que Deus é soberano. Isso é caminhar em unidade, é olhar para um pastor Linivisson mais novo do que você e reconhecer se estar ali não é porque caiu de paraquedas, é porque existe um nome. Antes do nome existe um serviço. Isso é reconhecer que o pastor André não veio para cá para tapar buraco de ninguém. Existe uma escolha soberana que está acima de qualquer coisa, e só quem depende de Deus vai continuar junto. Oh, eu estou sentindo Deus nessa casa. É nessa hora que o diabo começa a inflamar alguém, dizendo: sai do ministério, troca de campo, abre uma congregação, se rebela contra a autoridade espiritual. Não te escolheram, não reconheceram teu chamado, não te deram altar. Mas José está pregando: eu não entrei no cenáculo pelo cargo, eu não entrei aqui pela posição, eu entrei aqui pela promessa. Ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém. Existe algo maior do que a posição, existe algo maior do que a cadeia,
Existe algo maior do que o altar. O Espírito Santo de Deus, ele não é apenas para os 12, ele não é apenas para os pastores. E todos que estiverem aqui de forma sincera, escolhidos ou não, preparados ou não, serão cheios. A vocação não é para todos, mas a unção é. O chamado não é para todos, mas o Espírito Santo é um presente para a igreja. Talvez ainda não chegou o tempo de você assumir o que você gostaria, mas isso não significa que não chegou o tempo de você ser cheio da presença. Talvez ainda não chegou o tempo de você estar no congresso que você queria, mas isso não significa que não chegou o tempo de você viver experiências com Deus. Talvez não chegou o tempo de você estar na estação financeira que você queria, mas isso não significa que não chegou o tempo de você viver em Deus o que você precisa. Eu vim pregar para uma igreja madura essa noite, e se Deus decidir frustrar os teus sonhos, e se a liderança não fizer da forma que você gostaria, e se para o teu projeto Deus disser não essa noite, tem coragem de voltar aqui domingo que vem, acreditando, Ele estava no controle. Não era a terra me sabotando, não era o altar manipulando, mas era Deus que tendo a última palavra na minha vida. Era Deus que tendo a última palavra na minha história, disse: por agora eu fecho a porta, por agora eu não te levo, por agora eu não te coloco. Mas independente de eu estar na estação que eu quero ou não, se eu estiver em unidade no lugar da promessa, se eu estiver em unidade no lugar da promessa, Atos capítulo de número 2, versículo de número 4, se cumprirá em todos nós, e todos foram cheios do Espírito Santo. É na unidade que Deus desce e diz: eu derramarei sobre você o que o dinheiro não faz, o que o poder não faz, o que o network não faz. Só os famintos por Deus tem um salto dessa cadeira e fica de pé adorando a Ele. Oh, soberano, soberano. Vai, Ariquemes, abre a tua boca e começa a dar um culto para Deus essa noite. Caminhar em unidade vai exigir maturidade de você. Caminhar em unidade vai exigir um coração obediente, independente da tua vontade. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu estou dizendo que você vai precisar escolher ficar quando todos os motivos que você tiver na terra for para sair. Você vai precisar se manter em ambientes que você não foi a primeira opção. Decida habitar no lugar em que você não foi a primeira escolha, porque Deus tem um projeto contigo na tua obediência. Eu não vim de tão longe para ser um menino desse altar. Eu não preciso manipular a palavra. Estar aqui dentro não é garantia que Deus vai fazer tudo o que você quer que Ele faça. Mas eu tenho uma palavra para você. Se você decidir permanecer, você não sabe o que você vai viver por causa da tua obediência. O versículo 15, pastor,
ele é muito solto. Ele diz: naqueles dias, eu não sei, pastor, qual dia foi que Matias foi escolhido. Se ele foi escolhido no primeiro, José teve que ficar ali 9 dias tendo que suportar a escolha. Se ele foi escolhido no segundo, ele teve que ficar ali 8 dias. Se ele foi escolhido no nono, no dia seguinte veio a recompensa. Você nunca sabe quando Deus vai mudar a estação, mas quando Deus te dar uma ordem, ela não é negociável. Me ajude a pregar e eu vou terminar agora. É a única e última vez que eu vou pedir para você falar para alguém que está do seu lado. Diga: permaneça aonde Deus te plantou. Talvez você não está confortável. Permaneça. Talvez você ainda está com algumas dúvidas. Permaneça. Talvez se dependesse de você, você não voltaria. Permaneça. Deus está fazendo algo além da tua compreensão. Alguém veio essa noite pedindo uma resposta de Deus, e assim diz o Senhor nessa casa: resista aonde você não foi a primeira opção. Permaneça em comunhão. Fecha os teus olhos aí. Pai, Tu és o conhecedor do nosso coração. E nem sempre te obedecer é simples. Mas não queremos, Senhor, estar num lugar onde o Senhor não está. Olhares de comparação muitas vezes nos desmontam, mas nos ajuda a permanecer onde o Senhor queria que estivéssemos. Que as opiniões dos outros a nosso respeito não nos arranque do lugar que o Senhor nos plantou. Que mais importante do que atender às expectativas das pessoas seja ser fiel ao controle das tuas direções. Nos ensina a permanecer em unidade num ambiente desconfortável para nós. Nos ensina a ser fortes o suficiente para permanecer aonde nós não estamos confortáveis. Nos ensina a ser obedientes o suficiente para permanecer aonde gostaríamos de sair. Reconhecemos Tua soberania, e até nas nossas perdas o Senhor está no controle de todas as coisas. E é por isso que em Ariquemes os Josés dessa casa decidiram permanecer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tu lhe faz-me olhar pra cruz, tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro Tua graça joga minha carne ao chão, me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Olhe para mim aqui um minutinho, antes deles continuarem cantando. Talvez eu esteja pregando para alguém que se chateou com uma liderança, com uma autoridade espiritual.
Talvez eu esteja pregando para alguém aqui essa noite que está dizendo: Yuri, ele não poderia ter me exposto dessa forma. Ele não tinha o direito de ter falado comigo na frente dos outros dessa maneira. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que chegou nessa casa dizendo: eu carrego marcas de injustiça em meu coração. Talvez Jesus não vai te explicar o que aconteceu, mas Ele trouxe você aqui para dizer para alguém: você confia que tudo isso que doeu estava dentro do meu controle? Que realmente, José, não era para você estar ali, mas era para outro estar. Que realmente aquilo não era para você. Que de alguma forma, por mais que eu tenha te confrontado, eu ainda te amo. E a melhor coisa que eu poderia ter feito para você naquele momento era frustrar tuas expectativas. Porque talvez dentro da compreensão você acha que o meu amor seria manifestado a você quando eu fizesse o que você gostaria que eu fizesse. Mas a melhor forma de eu demonstrar o meu amor por você é te protegendo de você mesmo. E para eu te proteger é eu dizendo não. Então você tem duas escolhas: ou você continua chateado com Deus, ou você reconhece que Deus não perdeu o controle da sua vida. E quanto mais você resiste a esse momento da comunhão, você está sendo privado de uma promessa que Deus fez a você. Existem coisas que só vão acontecer na nossa vida se a gente decidir obedecer. Então eu quero, em 1 minuto, e eu devolvo o microfone ao pastor, te dar uma oportunidade enquanto o louvor adora. Se você veio a essa igreja, escute isso, e se afastou dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou sua vida a Cristo. Se você se afastou ou ainda não entregou sua vida a Cristo, Deus marcou essa noite para te reconectar ao projeto dele de novo. Deus não esqueceu de você, porque você parou, você ainda faz parte do projeto dele. Quando Pedro peca e desagrada a Deus, ele diz: chama Pedro, porque ele ainda está dentro do meu projeto. Tudo que o diabo queria era que você estivesse longe, mas Deus te ama tanto, que por mais que você tenha tomado decisões precipitadas para Deus, você ainda está dentro do projeto. Então eu quero te dar 1 minuto. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou se você ainda não entregou sua vida a Cristo, sai do seu lugar agora. Pede da licença para quem está do seu lado e diga: eu estou caminhando em direção à minha promessa. A primeira vida já está aqui. Aonde está a segunda vida? Bora. Sai do seu lugar agora, desce da galeria, sai do meio da igreja e diz: eu estou me reconectando com a promessa de novo. Se Deus falou contigo, afastado ou não evangélico, agora você tem 1 minuto para sair do seu lugar e caminhar em direção a esse altar. Deus não te abandonou, Deus não abriu mão de você, mas você precisa voltar para o lugar que Jesus te plantou. Aonde está a segunda pessoa? Eu vou pedir para a juventude de Ariquemes, para os irmãos me ajudarem a pregar. Olhe para quem está do seu lado, pergunte para ele, pergunte para ela: você quer? Eu vou contigo lá na frente. Pergunte para esse rapaz, para essa moça: você quer entregar sua vida para Jesus? Eu vou contigo lá na frente. Me ajude a pregar. Traga ele, traga ela aqui. Eu preciso que você tome essa decisão. Tem gente que precisa vir aqui. Yuri, eu preciso ir ao altar. Precisa, porque a Bíblia diz que aqueles que me reconhecerem diante dos homens, eu reconhecerei diante do meu Pai. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Não existe só ela, tem mais. Em nome de Jesus, agora sai do teu lugar e caminha até esse altar. Me ajude a pregar, crente. Pergunte para essa pessoa que está do seu lado: você quer? Traga ela aqui. Traga ele aqui. Não resista. Deus marcou essa noite.
estou esticando a corda até onde eu posso, porque eu sei que tem gente lutando. Caminha até voltar agora. Caminha até voltar agora. Não saia daqui sem tomar essa decisão. A igreja me ajuda em oração. A igreja me ajuda em oração. Eu não posso devolver o microfone ao pastor. Eu sei que nós estamos numa guerra espiritual. Eu não vou descer desse altar como um covarde. Eu não vou proteger a minha imagem. Eu sei que Deus está te dando uma oportunidade para alguém. A segunda vida já está vindo. Tem mais. Sai do teu lugar agora. Tem mais. Terceira vida. Caminha até esse altar agora. Vamos. Vamos. Oh. Lugar na mesa. O meu pai não me respeita. Terceira vida. Quarta vida. Aonde está a minha quinta vida nessa noite? Vamos. Vamos, Ariquemes. Me vestiu com roupas novas. Aceite minha cabeça. Me deu um lugar na mesa. Tem mais, vem. Me leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Cadê a sexta vida dessa noite? Você tem 30 segundos. Aumenta a adoração, aumenta a adoração. A juventude, aumenta o clamor. Todas as correntes sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Sexta vida. Vem. Quebra esse rancor. Quebra essa amargura. Segure. Vou entregar a última palavra. E não serei responsável pela tua alma. Deus é testemunha que eu estiquei a corda até onde eu pude. Não deixe o teu rancor te segurar nesta cadeira. Os homens falham, Deus não. Os homens cometem injustiça, Deus não. Existem pessoas aqui cultivando, pastor, um sentimento de amargura em relação a uma liderança espiritual. Deus está te dando uma oportunidade de zerar essa conta e de trazer paz para a tua alma. Tua amargura tem refletido no teu casamento, nos teus filhos. E o dono da cura está nessa casa. Deus não vai violar o teu livre-arbítrio. Esta decisão quem tem que tomar é você. Pela última vez, você precisa soltar alguém. Soltar alguém não é esquecer, pastor, mas é deixar de exigir o pagamento em quitação de uma dívida. É dizer: Senhor, eu coloco em tuas mãos. Perde para Deus essa noite, e Ele vai trazer alegria para os teus dias. A sexta vida acabou de chegar. Você pode glorificar a Deus. Mas e se eu te disser que a sétima ainda está aqui? Pela última vez, se Deus falou contigo,
caminhe até esse altar agora. Só o refrão e a gente termina. Chegou na minha tormenta, Sétima vida. meus problemas, transformou minha Vem. tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça, me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou. Se você entender essa guerra que nós estamos, alguém que precisa soltar alguém essa noite. Sétima vida. A oportunidade está aberta.